Estamos no ar, planeta Terra. E hoje nós vamos falar de um tema que eu creio que seja bastante interessante no sentido de elucidar certas dúvidas que existem sobre o tema e também atual e mais que isso, como é que as pessoas, através de um instrumento, pode torná-lo educativo e, inclusive, ajudar a melhorar a autoestima. Mas isso e mais os informes e reflexão que a produção preparou estão reservadas para você. E começamos com que a produção dá-nos como reflexão desta semana. Nós, daqui, do programa Sérgio Purini, desejamos que o dia produza paz no seu coração, todos os dias, e que todos eles sejam repletos daquilo que faça você feliz. Agora, se você voltar um pouquinho de programas anteriores, vocês vão observar que, mesmo que haja novas oportunidades, muita alegria e apenas gente boa deve estar por perto de você. Que suas esperanças sejam sempre renovadas e que sua fé se multiplique e que a felicidade esteja lhe esperando em cada esquina que você cruzar. Texto enviado pela Lívia Calado, para que a nossa produção pudesse compartilhar com você. E os informes? Vamos festejar, gente. Participe do 8º Arraiá da Ajuda, dia 6 de junho, das 19 às 23 horas, na Avenida Rodrigues Alves, 38118. É lá na sede do 13º BAEP, Bauru. Doação de leite é voluntária. Se puder, vai ajudar. Mais detalhes no cartaz que está na tela. Anote na sua agenda como que essa pedagoga, coordenadora da educação do trânsito da Endurbe trabalha. Ela e sua equipe, obviamente. Dia 28, 13h30, dando sequência aos programas anteriores, vai haver a contação de história de trânsito lá na EMEI Luzia Maria da Ibem Ferraz de Arruda, localizada na rua Luiz Marcílio Bernardo, 360, no núcleo Nobuji Nagasawa, para aproximadamente 140 alunos. Eu fico feliz porque é através da criança, do adolescente, que nós vamos mudando mentalidades e tentando melhorar o nosso trânsito. E já no dia 29, às 9 horas e 14 horas, Teatro de Fantoche, na MF Etelvino Madureira, para mais alunos. Dessa vez, aproximadamente 70 alunos, uma sala de 4º ano e uma sala de 5º ano por período. Dia 30, às 14 horas, Teatro de Fantoche na Biblioteca Municipal do Geisel, na rua Alziro Zarur, 58, no próprio núcleo habitacional Geisel, para 23 alunos do NER, né? Na rua Antero Donini 125, Geisel. E veja bem esse recado, desacelere, seu bem maior é a vida. Gente, o difícil não é começar, e sim dar continuidade. Por isso, sempre que possível, vou divulgar nesse espaço o trabalho ecumênico, embora separado, dos vicentinos de um lado, com seu impresso, e do SIAC, com seu impresso do outro lado, ambos mensais, dando conta de suas atividades a quem se interessar. No ar, os dois links, tanto dos vicentinos quanto
Centro Espírita Amor e Caridade, para serem abertos, lidos e compartilhados. O nosso desejo é que continuem corajosos e parabéns pela continuidade do trabalho. Estamos de volta ao planeta Terra. E, para a alegria nossa, essa simpatia aqui do nosso lado, para falar de um assunto que eu tenho certeza vai ser de muita valia para o nosso conhecimento geral. Nós precisamos quebrar alguns tabus, nós precisamos, contar a verdade, que infelizmente às vezes, por muitos anos, até mesmo na própria escola, a gente foi, não seria maldoso da minha parte chamar de ludibriado, né? Mas hoje nós temos a oportunidade de não só ouvir, como por muitos anos a gente só tinha a televisão que falava e a gente encarava como verdade. A escola, o professor falava, a gente encarava como verdade. Hoje nós temos oportunidade de diálogo. Hoje nós temos oportunidade de ter uma internet, por exemplo. Então, você fala alguma coisa, eu concordo ou eu discordo. E eu posso me manifestar. E esse programa dá também essa liberdade, isso que é gostoso. E, para a alegria nossa, convidamos e ele... No dia que convidamos, não pôde, mas falou, Sérgio, marca uma outra data que irei com prazer. E está aqui hoje. É isso que é importante. Estar aqui presente para trazer as informações que ele tem para passar para a gente. Eu estou me referindo ao professor Jesus. Professor Jesus, que além de professor de capoeira, é um tremendo entendido na história africana, afro-brasileira, e também é empresário em um dos nossos núcleos habitacionais. Perfeito? Mas isso nós vamos estar discorrendo durante o nosso programa. Seja bem-vindo, professor Jesus, e é uma alegria muito grande, como que nós temos tanto a TV quanto o YouTube, né, da TV FIB. Então não precisa se preocupar com bom dia, boa tarde, boa noite, não. Já entra direto, já conversando conosco, porque a qualquer momento as pessoas podem estar acessando lá e ouvindo e vendo o que é que nós vamos tratar aqui no programa de hoje. É uma honra esse convite, estar aqui com vocês. Está falando de um tabu, né? Esse é importantíssimo para a gente, no Brasil aqui, que somos de uma raça negra, somos pretos, precisamos nos conscientizar. É importantíssimo a gente estar aqui, né? Falando desse assunto. É um prazer e honra estar com vocês aqui, tá? Que bom, que bom. Para nós também. O que vem a ser letramento racial, para que quem está nos acompanhando possa compreender melhor, professor. Bom, Sérgio, o nosso letramento racial funciona da seguinte forma. A gente pega a nossa história, o mais importante é isso, conhecer a nossa história. Porque conhecendo a nossa história, a gente consegue saber o fundamento. O que é isso? Fundamento para a gente sair de um ponto e conquistar algo melhor. Isso o nosso letramento é baseado nisso. Só que a gente usa a capoeira como uma socioeducativa. Usando essa ferramenta importantíssima, a gente consegue estudar a nossa história e pegar essa história e passar para aquele povo que foi escravizado. Escravizado, veja bem, muita gente confunde isso. O tema escravo com escravizado. Há uma grande diferença. Até certo tempo, Sérgio, a gente não sabia qual era a diferença. Nós sabíamos, por essa questão de aprendizado dentro do colégio, que foi nos passado como fomos origem de um povo escravo, então a gente hoje temos o conhecimento que nós fomos escravizados. Isso que é o letramento. A gente pegar essa informação e trazer para a pessoa certa. Não só trazer para o povo negro, entenda, o povo negro ele foi massacrado por muito tempo, não só fisicamente, mas mentalmente.
E esse letramento... Emocionalmente. Principalmente emocionalmente. Que é o que nós falamos de escravidão até hoje. Que é essa mentalidade de colocar o povo negro, né, em uma posição tão baixa que hoje ele não consegue chegar a um determinado local. Mexeu com a autoestima dele. Deixa muito. Principalmente nosso... Porque o negro na África tem rei, rainha. Isso. Não é só garçom, não é só chofer, segurança. Entendeu? Então, né? Que são categorias plausíveis. Não somos contra e nem estamos dizendo aqui que são inferiores a quem não seja negro e seja garçom, seja motorista né? Seja lá do que condição for, né? Mas é que nessa condição, até mesmo nas peças, na arte de uma maneira geral, quer dizer, o negro sempre é colocado numa condição inferior. Inferior. Né? Então, hoje não. Hoje é importante. Hoje até que estamos caminhando, não da forma que a gente gostaríamos, mas estamos caminhando positivamente. A tecnologia nos ajudou bastante, né? Porque os livros que foram colocados nas nossas mãos, até certo ponto, dentro das instituições públicas, só colocava o branco em exceção, o negro sempre na questão de serviço. Então é isso que a gente é importante. Não quer dizer que para uma sociedade funcionar, nós temos que ter pontos, todo mundo ali fazendo o seu trabalho. Mas mesmo que a pessoa seja faxineira, ela tem que ser respeitada. Não importa, mas se ele quiser ter uma exceção profissional, a oportunidade tem que ser dada. Então isso foi colocado, então o nosso letramento é basicamente isso, é fazer com que essa baixa estima se transforme em autoestima. Readquira a sua autoestima. Agora você disse uma palavra aí que eu enfatizei aqui na abertura da nossa entrevista, que é a capoeira. Qual a importância da capoeira no letramento racial? Então, o que é o mais importante, eu vou voltar um fato que fez com que eu entendesse a minha posição dentro da sociedade. Antes de eu começar a praticar a capoeira, eu não entendia a minha colocação, o porquê das pessoas me tratavam com certa inferioridade. Porque eu olhava dentro da minha casa, eu via que todo mundo ali tinha potencial, mas quando você sai para fora, as pessoas te encaravam de forma diferente. Praticava aquele racismo, né? Então, o que é que acontece? Quando eu entrei para a capoeira, eu, de certa forma, comecei a conhecer a minha própria história. Porque a história do negro, ele não está escrita, ele é passado de um para o outro. É igual o mestre, o pai passa do pai para o filho. Então a capoeira serviu para isso, foi como minha grande mãe, né? Que a gente fala que a capoeira é nosso primeiro amor e a nossa grande mãe. Ela começou a fazer com que eu buscasse ali dentro de mim o meu conhecimento, saber. Então eu comecei a me reconhecer negro. Eu sabia que a minha pele era negra, mas por dentro eu não era negro e não sabia por que a comunidade em si me tratava daquela forma. Então a capoeira, ela começa a quebrar esse tabu dentro de mim e eu comecei a ver que era uma das melhores ferramentas para eu usar contra o racismo. Hoje nós temos esse tema de racismo, né? Só que é o seguinte, a capoeira ela ajuda você a determinar um ponto de partida e um ponto onde é que você quer chegar. Uma coisa que não era determinada para a gente. A gente chegava ali, você vai ser faxineiro, você vai ser segurança, é o máximo que você pode. Hoje na capoeira não, a gente começa criança, a gente vai crescendo, o nosso ponto final é a maestria. Então, isso aí faz com que a gente se dedique, busque cada vez mais, e aí com o tempo a gente vai se provando que a gente é capaz. Tem idade limite para ser capoeirista? Mínima, máxima? Tem parâmetro aí ou já... Não, comigo, capoeira se começa na barriga. Quando a mãe começa a jogar ali com a barriga já crescendo, aí o capoeirista já vai se formando. Porque a capoeira ela não é só movimentação de perna, o corpo. A capoeira é pensar, é refletir. Hoje em dia nós não temos mais aula de filosofia, mas capoeira é uma filosofia de vida. Então a idade para capoeira é desde o primeiro choro até
Jesus lhe chamar. Perfeitamente. Daqui a pouquinho eu vou perguntar para o professor como é que as pessoas que desejarem fazer capoeira pode procurar, onde pode encontrá-lo, o que pode ser dito nesse sentido? Olha, nesse sentido, a gente está com trabalho. A gente faz uma parceria com a Biblioteca Municipal de Bauru para fazer sobre letramento e capoeira também. A gente vai até o colégio, liga diretamente com a Vanessa da Biblioteca Municipal ou entra em contato com a Comunidade Negra de Bauru. E a gente consegue marcar uma hora e ir lá no colégio ou na instituição pública e fazer uma apresentação, um letramento ou uma palestra. Ou se conhecer mais a fundo no meu espaço lá, Rafael Maurício, fica ali próximo ao Beridota. Perfeitamente. Agora, na sua empresa você também fala sobre esse assunto? Bastante. Ou parte comercial você não mistura com Não, lá... com o letramento aí? Inclusive, do lado da minha panificadora, na ponto de encontro, ao lado fica um salão também, que lá eu dou aula de capoeira também. Perfeito. Então sempre está aberto lá, tem um salão muito legal, que a gente conversa. Lá eu bate-papo, instrumentação, musicalidade, sempre está as portas abertas. Quando eu penso em capoeira, eu que sou um leigo no assunto, leigo confesso, porque tem jornalista que quer dizer que sabe de tudo, né? Não, eu sei muita coisa, né? Tem muita coisa que eu superficialmente sei, né? A fundo não faço, não conheço. Aprendo, inclusive, com os meus programas, isso eu confesso. Mas, professor, para mim, falava em capoeira, eu lembrava de berimbau, mesmo porque meu pai, quando foi para a Bahia, já falecido, ele me trouxe um berimbau de lá. Eu achei lindo o instrumento, só que eu não sabia tocar, porque tinha aquela cabaça, né? Aquela vara, um tipo de arame, né? Baqueta, o cachixi. Baqueta, como é que chama lá o que faz barulhinho lá? Cachixi. O cachixi, é isso? E o dobrão. Isso, é tipo de uma moedinha, né? É uma moeda, é uma moeda. Você vai batendo e vai saindo o som. Isso, vai sonorizando, de acordo com que você tem a vibração ali do som, tem um som. Quais instrumentos vocês usam? Olha, hoje segundo a minha matriz de capoeira, a gente usa 3 berimbais, atabaque, pandeiro e agogô. Caramba, como cresceu a coisa. Exato, podemos usar triângulo. Já toquei em apresentações com trompete, coisa mais linda do mundo. Tá? Então hoje, em certas matrizes só vai ser um berimbau e 2 pandeiros. Mas eu acredito que a capoeira sempre está em evolução. A capoeira evolui o tempo todo. Então, quando você tem ouvido, tato, você vai conseguindo fazer completando cada vez mais a orquestra. Então, a capoeira é isso é capoeira. A capoeira não dá para jogar sozinho. Não dá para jogar sozinho. A capoeira ela tem que estar em união. É o que as matrizes africanas, tudo que vem de matriz africana é em união. É um com o outro, não um contra o outro. Então, por isso que eu acho que é muito importante. E é uma das ferramentas que muito dá certo, né, nessa questão toda, principalmente nesse mundo da violência, né? Principalmente. Porque ali ele disciplina. Principalmente. Você queima a sua energia de uma maneira positiva. Posso dizer afirmativamente que eu já vi. Trocando o fuzil pelo berimbau. E hoje um excelente mestre, não vou falar o nome dele aqui, mas um excelente mestre de capoeira, mas dentro das comunidades do Rio de Janeiro, eu tive a oportunidade de ver largar o fuzil para ficar com o berimbau até hoje, mais de 20 anos, dando aula, ali crianças seguindo os seus passos até hoje. Conhecer da história da sua origem africana até as avaliações atuais do afro-brasileiro, qual alerta que se deve dar para as novas gerações, professor? A nova geração tem que entender o seguinte, que sem conhecimento não há outra opção. O que vai levar à evolução do ser humano a ter uma vida mais próspera é o conhecimento. E a capoeira nos ajuda a isso, a fortalecer esse conhecimento. As pessoas falam que tem vários caminhos. Para mim só existe um caminho, que é dar uma boa educação, uma boa estrutura e você buscar ler bastante,
A gente busca sempre ler, porque as pessoas confundem muito o capoeirista como só um cara que faz movimento. Mas quando a gente chega em certos degraus da vida, a gente tem que saber que a gente tem que buscar um conhecimento baseado da leitura e do estudo. A minha consideração é usar a capoeira, principalmente no letramento, é você conseguir se olhar no espelho e achar algo de bom. Sabe, falar assim, de valor. Todo ser humano, Começa até pelo visual, né, professor? Principalmente. Porque antes era um tal de alisar o cabelo para ficar parecendo com o branco. Isso, hoje eu sou juba de leão, eu tô igual um leão. Sabe? Pô, e tinha gente que tinha cabelo liso que queria deixar o cabelo ondulado. Agora querem os beiços, os nariz, entendeu? Isso é importante, porque o que acontece? Nosso letramento, a gente trabalha o bullying da criança que está sofrendo ali no colégio, a sua valorização, as coisas boas que tem, porque todo mundo, na minha concepção, queria eu que todo mundo visse o mundo pelos meus olhos, porque eu vejo beleza em todo mundo, do seu jeito, cabelo liso, cabelo caracolado, cabelo crespo, então a gente cabelo tem que... cabelo branco, colorido. Então, qual seria a beleza quando você olha para a pessoa cabelo branco, um exemplo? Você, logo, mesmo que não seja, você vê sabedoria. Você olha para a pessoa assim, você enxerga a sabedoria. Então, isso aí é patamar da vida. Então, a gente tem que pegar isso, olhar para o outro e falar assim, pô, a capoeira me ensina isso, oferecer tudo de bom. Porque o mais importante da gente é que conhecimento guardado é lixo. Agora, pegando esse gancho, a capoeira, ela não é só movimento. É conhecimento. E esse conhecimento, ele pode ser obtido pela história que é contada, cantada. Explica isso para o nosso público, professor. Aí eu explico. Como eu me reconheci negro? Pela musicalidade. Posso declamar uma música de Lázaro Matumbi? Por favor, fica à vontade. Que explica exatamente o que o negro sente. Vamos lá. Ela se chama 14 de Maio. E ela fala assim... No dia 14 de maio eu saí por aí, não tinha trabalho nem casa nem pra onde ir. Levando a senzala na alma eu subi a favela, pensando num dia descer, mas eu nunca desci. Zanzei zonzo por todas as zonas da grande agonia, um dia com fome no outro sem o que comer. Sem nome, sem identidade, sem fotografia, o mundo me olhava mas ninguém queria me ver. No dia 14 de maio ninguém me deu bola, eu tive que ser bom de bola para sobreviver. Nenhuma lição, não havia lugar na escola, mas pensaram que poderiam me fazer perder. Mas minha alma resiste, o meu corpo é de luta, mas eu sei o que é bom, e o que é bom também deve ser meu. A coisa mais certa tem que ser a coisa mais justa. Eu sou o que sou, pois agora eu sou quem sou eu. Que lindo, lindo. Lázaro Matumbi, ele conseguiu nessa música gritar por mim o que eu senti a minha vida toda. E não só você, né? Quer dizer, muitos negros também que queriam falar isso, mas não sabia como e onde. E ele, com essa poesia, ele conseguiu expressar o que estava dentro do meu peito. Então, isso aí, a musicalidade dentro da capoeira, se a gente parar e começar a ouvir, que as pessoas não querem mais parar para ouvir, os mais velhos falando, e dentro dessa musicalidade ele explica tudo. E ali eu comecei a conhecer. Então quer dizer que a Lei Áurea, que é comemorada no dia 13 de maio, quer dizer, fica de lado e vale o 14 de maio. Para mim vale o 14, eterno 14 de maio. 14 de maio. Até a gente conseguir colocar na cabeça de muitos que a gente precisa olhar o outro como nós gostaríamos de ser olhado. Aí eu colocaria esse 14 de maio para o passado. Perfeito. Até lá, o 14 de maio é a data da libertação da escravatura. A escravatura, não do escravo, né? Do escravizado. Do escravizado. Que nem o índio e o indígena. Separar bem as coisas aí. E você já falou já, mas seria interessante a gente ratificar, né? Fortalecer. Quer dizer, as palestras em entidades, sejam elas educacionais ou afins,
ajudam também nesse letramento que você se refere? Muito. Não só no letramento, porque a gente trabalha o ser humano, né? A gente quer trabalhar o ser humano. Ontem mesmo estava fazendo uma apresentação pela tarde, 2 horas da tarde. Um garoto me questionou depois de uma apresentação: pô, se alguém te chamar de lixo, o que você faria? Olha a importância. Isso aí tem uma questão que a gente... Parece uma pergunta simples, mas você consegue ver o todo, que ali você vê que não tem uma base familiar, que... Eu tive uma base familiar, que meus pais, minha mãe e minhas irmãs, elas me criaram de uma forma: você pode conquistar. Você só depende de você batalhar e conquistar. Então a gente vê que ali aí precisa de um não só o letramento, só naquela criança, mas precisa da família toda. Então aí você começa a dialogar com o pessoal e falando: não, olha, se ele te chamou, mas como você se enxerga? Você precisa se olhar no espelho. Você é um garoto bonito, você é uma pessoa assim, que você precisa buscar isso. Tem necessidade? Você se acha um lixo? Não. Então você não é. Então você precisa colocar... O letramento serve para isso, para você fazer com que ele enxergue tudo que há de bom naquela criança. Tudo que há de positivo. De positivo. Né? Porque negativo todos nós temos. Exatamente. Errar todos nós erramos. Se formos pela religiosidade, pecadores somos todos. Um lema, usando como exemplo, eu sou formado em técnico de eletrônica também, e meus amigos, os amigos que também muita preocupação com quem te cerca, o meio também faz muita diferença. Pergunta assim: nossa, você tem uma capacidade muito grande de chegar em tal lugar. Por causa dessa palavra que ele propagou, eu me tornei supervisor de ROV na plataforma de petróleo. Então, por causa de uma palavra, fez com que eu saísse de uma classe muito baixa para uma classe média alta. Então, por causa de uma palavra. Então, quando falar para o próximo alguma coisa, fala uma coisa positiva. Porque por causa de uma má palavra, uma palavra mal usada, olha quantos negros foram escravizados. Gente, ponto de reflexão aí. Infelizmente, recebemos o sinal de que o tempo estourou. Eu tinha combinado com o professor Jesus que eu avisaria para ele poder fazer as considerações finais dele. Felicidade nossa que no meio da nossa entrevista nós acabamos também falando também das considerações finais que tínhamos combinado no nosso roteiro. E eu quero só agradecer. Eu que grato. Viu? Agradecer a sua presença, agradecer a sua fala, agradecer a maneira com que expôs, não é? A importância que muita gente, infelizmente, não dá, não é? E, às vezes, esse lixo que o garoto ouviu, talvez ele ouça direto na casa dele, certo? Então, quer dizer, precisa mudar na casa dele, seja ele negro, seja ele branco, seja ele amarelo, vermelho, que cor que for, quer dizer, precisa começar de lá para poder depois trabalhar a autoestima dele também. Perfeito? Então, muito obrigado, professor Jesus, e estamos aqui sempre abertos. Agora, o senhor tem também um endereço de rede social. Tenho. Qual que é? O Herb com W, o Herb de Jesus Santos, 1330 no YouTube. Perfeito. Se você não conseguiu pegar, você volta quantas vezes você quiser no YouTube, até conseguir anotar o endereço aí, poder entrar lá e compreender melhor o que nós tentamos aqui em 20 minutos passar para você. Então, agradecendo ao professor Jesus, agradecendo a Fátima. A Fátima também, Rosa Aberta, que estamos um trabalho excelente lá. Isto, que também já participou aqui do programa, não é isso? A Cristina, a professora Cristina, certo? Então, veja que nós estamos criando uma família, não é? Aqui dentro do nosso programa. E agradecendo ao Orestes, agradecendo ao Henrique, que trabalha na edição do programa, para que não haja cortes, viu, professor? Não haja cortes. A gente possa colocar tudo o que foi dito aqui, mesmo que estoure um pouquinho o programa, para que as pessoas não sejam prejudicadas no teor e no todo do que foi falado, dito e expresso aqui dentro do nosso programa. E finalizar da minha parte, eu aprendi uma palavra chamada em Urubá, chamada adupê, gratidão. Opa! É isso, gratidão.
estar aqui. É um prazer imenso. Então, como eu estava dizendo, professor, gratidão recíproca, ecoa de aqui para lá, daqui de lá para cá, e ao planeta Terra que nos acompanha. E que, conhecidos do professor, familiares do professor, possam também receber a nossa mensagem, o nosso programa, através do compartilhamento que tem aí o YouTube e que abraça o mundo com a comunicação através da internet. E o nosso até.